Boa noite a todos. Vamos abrir então nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, a partir do verso 24. Vamos continuar falando sobre o discípulo do reino de Deus. Nós estamos falando do reino, não é? E nós começamos então, desde o domingo passado, a falar sobre o discípulo desse reino. Como que Jesus então, ele apresentou esse discípulo e as coisas que esse discípulo ele vai ter que negar, fazer, e Jesus vai ensinar através da sua palavra. Capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos. Então lembrado que lá em Marcos, ele chamou não somente os discípulos, mas a multidão também. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns aqui que se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Teu Espírito Santo, que estamos aqui, Senhor, nesta noite, para louvar e bendizer o Teu santo nome. O Teu nome é santo, é eterno, para todo sempre. O Teu reino, Pai, é perpétuo, é duradouro. E venha a nós mesmo, Senhor, o Teu reino. E Tua vontade sempre seja feita na nossa vida. Peço, querido Deus, nesta noite, que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, cada vida aqui nessa noite, Pai. Fala, Senhor Deus, a cada alma presente. E também, Pai, eu peço por aqueles que não vieram. Peço que o Senhor esteja, Senhor, então, cuidando de cada um deles e constrangendo mesmo os seus corações, para que eles possam estar na casa do Pai. Oramos que o Senhor esteja os guardando, os livrando de todo mal, Senhor. Pedimos então, nos abençoa, Pai. Muito obrigado por tudo que já foi realizado, a ceia, os hinos, os cânticos, as orações, a leitura da Sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos agora, Pai, com a exposição da Tua palavra, que venhamos a falar somente de Ti e da Tua glória. E é em nome de Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas, que oramos agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O Senhor Jesus então chamou os discípulos, a multidão, a um verdadeiro entendimento daqueles que queriam e querem ser discípulos do reino de Deus. Jesus precisou, meus irmãos, então esclarecer algumas coisas para eles, porque como foi dito na mensagem passada, Jesus viu muita gente, pouco discípulo. Jesus viu poucas almas ali realmente dispostas a tomar sua cruz, a negar a si mesmo. Vamos lembrar que cruz não é doença, cruz não é trabalho, cruz não é família, cruz não é parente, ente querido, não. Cruz é negar-se a si mesmo, como diz Lucas, dia após dia.
Esse é o entendimento de cruz de Jesus. Cruz é negar a si mesmo, ou seja, as suas próprias vontades, para que toda a vontade de Deus seja plenamente estabelecida na sua e na minha vida. Então, por isso que nós temos alguns entendimentos errados acerca dessas coisas. Jesus então chamou eles a esse entendimento, a essa compreensão. Você quer mesmo ser meu discípulo? Você já fez a conta, o cálculo? Você já parou para analisar? O que você tem que deixar? O que você tem que fazer? Se você mesmo está disposto mesmo. Lembre-se de uma coisa: quem não carrega a cruz, não tem Jesus dentro do coração. Quem não carrega a cruz, ele não pode ser coroado de glória. Por isso que tem que tomar a cruz. Jesus diz: olha, cada um tome a sua cruz, vem e me segue, ou siga-me. E quando você pensa, por exemplo, em seguir Jesus, irmãos, não é fazer igual a multidão faz, ficar observando Jesus lá, vendo o que Jesus está fazendo, o que ele está deixando. Não, seguir a Jesus é estar com Jesus e é fazer o que o Senhor Jesus faz. Implica, por exemplo, seguir a Jesus implica na sua escolha durante o dia. Então que dia que é hoje? Hoje é domingo. E hoje é dia do quê? Hoje é o dia do Senhor. Então vai implicar nas decisões da nossa vida. E desde aquilo que é talvez mais importante para você, como aquilo que é mais assim, talvez insignificante. Mas isso vai na aplicação da nossa vida, acerca de seguir Jesus. Ou seja, decisões, escolhas, realizações. Seguir a Jesus, irmãos, olha, é fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Chegou no dia do domingo. No tempo de Jesus era o dia de sábado. O que ele faria? O que Jesus fazia no dia de sábado quando ele estava lá? Ele ia na sinagoga. Ele se destinava a estar na sinagoga desde manhã até o entardecer para ensinar a palavra do Pai. Então isso vai implicar na nossa vida como seguidor de Jesus, discípulo do reino. Agora o discípulo que toma uma decisão, não vou. Então aí complica. Porque ainda então, meus irmãos, nós temos que tomar a cruz, negar nossas próprias vontades, né? E muitas vezes, eu estava falando com o irmão Denis hoje, muitas vezes, irmão, a gente cansa. O corpo cansa, a mente cansa. E aí, mas aí a vontade de Deus é que tem que ser feita. O dia foi difícil, pastor. O dia foi complicado hoje no trabalho, eu cheguei tarde. Mas aí a questão é o discípulo e o seu mestre. Seguir a Jesus. Olha, meus irmãos, isso aí é algo sério na nossa vida. E isso também é dinâmico. Porque Jesus ele não tinha uma parada. Ele ia na região da Galileia, ele pregava nas 10 cidades, ele atravessava o mar, ele ia na região dos Gadarenos, ele ia para a terra de Tiro e Sidom, e aqueles que queriam ser verdadeiramente discípulos de Jesus, eles estavam seguindo Jesus. E seguir Jesus também é tomar essa perguntinha. Na minha vida, nos meus relacionamentos, na criação dos meus filhos, na condução da minha família, o que Jesus faria? Então o que Jesus faria? Ficaria em casa ou ia para a casa do Pai? O que Jesus faria? Optaria pelas coisas deste mundo ou pela obediência ao Pai?
O que Jesus então fez? Ele optou pela cruz, porque na própria conversa com o Pai, ele diz: Pai, se quiseres, passa de mim esse, mas seja feita a tua vontade. Opa! Então isso tem que prevalecer na vida do discípulo, e Jesus, ele é o exemplo de discípulo. É aquele que se esvaziou, é aquele que nasceu lá na manjedourinha, é aquele que tinha todo o poder e autoridade. Ele ouviu muitas coisas dos homens, ele foi tentado tirar sua vida várias vezes antes dele ir para a cruz do Calvário. Ele foi chamado de endemoniado por muitas vezes, louco pela sua própria família. Então esse é o Jesus. Então nós deveríamos então fazer essa pergunta: eu quero ter comunhão, então o que Jesus faria? Ele ia ter comunhão ou ele ia ficar enclausurado? Vamos fazer essas perguntas. O que Jesus faria? Porque se eu quero seguir Jesus, eu tenho que fazer o que Jesus faz. O que Jesus faria? Ele se encheria de rancor por aqueles que o chamaram de endemoniado, ou ele ia amar eles? O que Jesus faria? Ele odiaria aquele cidadão romano que bateu o cravo lá no pé e saiu lá no calcanhar do outro? Ou ele lá na cruz, olhando para todos, diria, conversando com o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que Jesus faria? Então, aí a questão do discípulo que tem que entender, fazer a conta para seguir Jesus. Muito bem. O que Jesus faria na minha situação? Bom, seguir ao Senhor é pensar nisso. É trazer isso ao nosso coração, ao nosso entendimento. Porque ser discípulo do reino, como já dantes falamos, não é ser um admirador. Você pode gostar da mensagem, você pode gostar do culto, você pode gostar dos hinos, mas você pode ser só um admirador e não um discípulo. Ser discípulo, seguir a Jesus, é fazer o que Jesus fez. Muito bem. Versículo 25, do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa. Nos outros evangelhos diz assim, por minha causa e pelo evangelho. Aqui, Mateus escreveu que Jesus, ele disse, por minha causa. Mas em outro evangelho diz, por minha causa e por causa do evangelho. Axalá. Muito bem, irmãos. Nós entramos aqui então, nesse versículo, que é o maior paradoxo da humanidade. Isso aqui é o maior paradoxo da humanidade. Porque o discípulo do reino, ele entende que para ele perder é ganhar. E ganhar é perder. Então é um paradoxo de tudo aquilo que a humanidade tem por ensinamento, seja dentro de escola, seja dentro de onde for. Isso aqui vai contra tudo que as pessoas pensam. Por isso que isso aqui é o maior paradoxo da vida humana. Porque é impossível você entender que você precisa perder. E aí você ganha. O que é o paradoxo? Pensamento, proposição, substantivo masculino. É um argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária, compartilhada pela maioria. Isso é um paradoxo. Então aquilo que a maioria do mundo pensa, Jesus diz assim,
está errado. Porque você vai ter que aprender a perder para ganhar. Então, esse é o discípulo do reino de Deus. Ou seja, tem uma aparente falta de lógica. Então, se a sua vida for regrada por lógica, então isso aqui não serve para você. Se a vida de uma pessoa que quer ser discípulo de Jesus for ali regrada por lógica humana, isso aqui contraria tudo o que você pensa, acha e acredita. Porque tem que perder para ganhar. Ou seja, paradoxo é o oposto do que algum pensa ser a verdade, ou contrário à opinião admitida como válida. Isso é um paradoxo. Porque o reino de Deus, ele está na contramão do mundo. Então tudo que o mundo pensa, tudo que o mundo acha, o reino de Deus é o contrário. Porque o reino de Deus, irmãos, aquele que quer ser o maior, ele tem que ser o quê? Menor, o servo de todos. Aquele que quer ser o forte, ele tem que dominar a si mesmo. Aquele que quer ser o rico, ele não tem que angariar, ele tem que aprender a ser o quê? Generoso. Então esse é o reino de Deus. E Deus está apresentando o reino, aquelas pessoas todas lá, a multidão, os seus discípulos e todos aqueles ali que estão ouvindo de Jesus. E Jesus está falando para eles, olha, esse é o reino, e o discípulo desse reino, ele é assim. Ele vai contra a lógica, ele vai contra o pensamento humano. Certo? Então aí são os valores invertidos do reino. Filipenses capítulo 3. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Versículo 7 e versículo 8. Filipenses 3, versículo 7 e versículo 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meus irmãos, isso aqui é o entendimento do reino de Deus. E aí você vê um homem, por exemplo, que nasceu em Tarso da Cilícia, uma cidade talvez das maiores ali da Ásia Oriental, uma cidade que tinha as faculdades rabínicas, que era considerada, comparada a Alexandria e suas bibliotecas, e também as grandes faculdades de filosofia lá de Atenas, dos gregos. Então era uma cidade não tão pouco importante. E esse homem aqui chamado Paulo, ele foi instruído em tudo isso. Ele falava no mínimo 3, 4 idiomas, um homem poliglota. Um homem que tinha tudo no seu tempo para angariar, conseguir tudo que ele queria, suas realizações humanas, tudo. Ele era judeu, cidadão romano e falava mais do que 2 ou 3 idiomas. E aí ele escreve aos irmãos de Filipos e diz assim que o servo de Deus, o discípulo do reino, ele considera tudo isso perda para que ele possa então ganhar Cristo. Então Jesus fez a questão: quem quiser, quem é que quer? É por isso que a igreja faz discípulo. Precisa fazer discípulo. É necessário. E Paulo então ele tem os valores do reino na sua vida, que são invertidos com o do mundo. Então a pessoa olha para o Paulo, e vê uma coisa sem lógica, sem anexo. Olha, não tem lógica isso aí, mas não tem lógica humana, meus irmãos. É por isso que Deus veio contrariar todo o pensamento humano. Correto.
Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11. Lá no Provérbios de Salomão, no capítulo 11. Então, o discípulo do reino, Jesus chamou então todos e começou a falar para eles como que é o discípulo do reino. Que ele tem que ser abnegado mesmo. Não, a pessoa pensa assim, o pastor está falando que a gente tem que ser o zero à esquerda. Não, a Bíblia está dizendo que você tem que ter por prioridade a Deus. Capítulo 11 de Provérbios, versículo 24 e 25, parte A. A quem dá liberalmente, ainda lhe acrescentará mais e mais. Quem é generoso, aquele, meus irmãos, que tem a devida importância ao reino e ao seu rei. Verso 24. Olha só. Enquanto na nossa mente nós estamos perdendo, o reino de Deus está dizendo assim: vai ser acrescentado mais e mais. Quando Pedro fez aquela perguntinha, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar com isso? 100 vezes mais nessa vida e na vida por vir. Então não falta a promessa de Deus na nossa vida. Falta tomar a cruz e ser discípulo. E você colocar isso aqui no seu coração. Vai ser acrescentado muito mais. E aí a sua matemática não vai dar conta, né? Porque você vai pegar a calculadora. Minha conta do mês é essa. E a conta não fecha. Sabe por que a conta não fecha, irmãos? É porque falta você dar o passinho aqui, ó, no gasofilácio. Sua conta nunca vai fechar. Não vai. Pode escrever. Pode escrever aí. Versículo 24. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Parte A do versículo 25. A alma generosa prosperará. Lucas capítulo 12. Que nós sejamos revestidos de generosidade. Lucas capítulo 12. Discípulo do reino. Lucas 12, a partir do verso 17. Estão lembrados lá que aquele que ajunta mais do que é justo vai ser por perda. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma. Você já parou para pensar que a gente vive buscando esse versículo 19 aqui? Come, bebe e folga. A gente vive numa busca incessante por isso. Mas sabe por que não acontece, irmãos? É porque a gente não tem a paz. A paz de ser generoso. A paz de não reter o que não nos pertence. Mas a gente está numa busca incessante por isso. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Um dia o camarada entrou na casa do irmão lá, casa de tábua, né? Bem feitinha.
Pensa num bem arrumadinho. Aí o camarada falou assim, mas isso aqui não... Essas coisas aqui não vai, né? Aí ele olhou pro cidadão e falou assim, pena que quando o senhor morrer, o senhor vai ficar entre 4 tábuas. Não vai ter esse monte de tábua aqui não. Vai ter 4 só. E não vai ter gaveta. E não vai ter cheque de transferência. E não vai ter como mandar saldo para o reino de Deus. Porque lá não vai ter caixa eletrônico. Então como é que vai ter que ser o discípulo do reino? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O apóstolo Paulo, quando foi se despedir dos irmãos de Éfeso, Paulo já tinha, meus irmãos, plena convicção que não ia ver mais esses irmãos. No versículo 24, do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então qual que é o pensamento do servo de Deus? O pensamento do servo de Deus, né? A princípio aí, dos homens, é casar, ter uma família, ter os seus filhos, chegar para os seus filhinhos, né? Vem cá, filho, quero ensinar você o caminho do reino de Deus. E como que o reino de Deus é? Porque eu aprendi como é o reino. Fui lá buscar a irmã Vilma antes da ceia, irmão, mas estava um furdunço lá, desceu uma briga, uma avalanche de gente. Tomou conta da rua todinha. Eu desci o carro, encostei lá embaixo e briga, e supapo para lá e supapo para cá. Eu falei, e agora? Parei o carro, desci, entrei no meio da multidão de gravata e sapato. O pessoal já olhou para mim e falei, vai sobrar para mim. E passei no meio deles, fui, né, pedindo licença e vai. E a irmã Vilma está lá no portão, com a Lúcia, com os 2 gêmeos no colo. Os 2 meninos fortinhos, os moleques estão desse tamanho, assim, ó, forte. Eu falei, irmã, entra com esses meninos para dentro. Olha, irmãos, nossa vida, ela não vai ser lembrada pelo que nós vamos deixar, mas sim pelo que nós vamos fazer. Então preste atenção. As mulheres, as moças, como é que vai ser sua vida? Paulo está dizendo aqui, ó, o importante para mim é cumprir a carreira com alegria. Isso é o que me traz alegria. Verdadeiro contentamento, aquilo que preenche a minha alma, meu ser, é servir a Deus, é ser discípulo de Jesus. Vai lá em 3 João, por favor. Quando você acha 1 João, 2 João, 3 João. Quando João escreve para o amado Gaio, você acha 3 João, é só 15 versículos, tá bom? Versículo 5. Olha só como João, ele escreve para esses irmãos. 3ª epístola de João, versículo 5. É antes de Judas, tá bom? Depois Judas já é Apocalipse. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em tua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios,
versículo 8. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta. Qual que é a sua alegria? O que realmente preenche a sua vida? Ou você e eu, nós estamos naquela situação de Salomão no capítulo 2 de Eclesiastes. Se você ler o capítulo 2 de Eclesiastes, você vai ver que ele buscou alegria e contentamento na bebida. Ele comprou, meus irmãos, o vinho mais precioso, mais caro, do mundo. Não adiantou. Ele construiu palácios, ele construiu jardim, ele plantou vinha. Ele comprou servos e servas. Ele comprou animais, ele criou cavalo, 12 mil cavalos no Egito. Ele teve muitas mulheres. Ele angariou prata e ouro. Mas aqui Paulo, escrevendo ao irmão Gaio, ele diz que ele não tem uma outra alegria. E qual é essa alegria? É de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não tem alegria maior do que para o Pai Celestial. Você que é pai, você que vai ser pai, você que é mãe, você quer ver seu filho tudo torto na vida? Fala para mim. Não tem uma alegria maior do que você olhar para os seus filhos e ver eles andando no caminho reto do Senhor? É o que Paulo está escrevendo ao Gaio. Não tem uma alegria maior para mim do que essa. Mas talvez nós estamos buscando a satisfação aí nessas coisas que Salomão buscou, lá no capítulo 2 de Eclesiastes. Pensando que construir vai resolver nosso problema, pensando que vamos... Não vai, irmãos. Não vai. Mulher ele teve 1000. E a única que ele amou não quis ele. Então não é assim, irmãos. O discípulo do reino, ele tem alegria e satisfação no seu Senhor, em servir a Deus. Olha, a minha alegria é saber que os meus filhos, eles andam na verdade. Amém. Abra sua Bíblia em Eclesiastes então, capítulo 2. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes capítulo 2, verso 11. Eclesiastes 2:11. Qual foi a conclusão de Salomão? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A minha tradução traz correr atrás do vento. Tem muita gente correndo atrás do vento, irmãos. E deixando aquilo que é realmente importante para trás. Estão lembrados da Marta e da Maria? Aquelas que Jesus foi lá na casa delas lá, e aí uma estava toda apavorada, querendo fazer todas as coisas, e corre para lá e corre para cá. Aí a Maria sentou perto de Jesus e começou a ouvir o que Jesus tinha para falar, e aí a Marta se indignou: mestre, o senhor não liga dela ficar sentada aí ou ficar trabalhando? E Jesus disse: uma coisa só é necessário. E Maria escolheu a melhor parte. Então qual é a parte que você escolhe? O da fadiga, que não vai levar você a lugar nenhum. O do correr atrás do vento, que não vai te conduzir a lugar nenhum. A tentativa de se preencher também não vai adiantar. Só uma coisa é necessário, Marta. Maria está aqui. E isso ninguém pode tirar dela. Foi o que Jesus disse para Marta. O Salomão correu atrás do vento. Muito bem. Jesus ele diz: aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Muito bem. E quando uma pessoa decide salvar a sua vida, irmãos? O que acontece com ele? Mateus capítulo 26. Jesus diz que uma alma, quando decide salvar a sua vida, eu quero salvar minha vida. Ah, é? Parece ser uma coisa boa, né? Mas só parece. Mateus capítulo 26. Teve um homem que andou com Jesus que queria salvar a vida dele. Versículo 14, versículo 15. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. Quando você tenta salvar a sua vida, o mundo só faz uma coisa com você: paga um salário para você de escravidão. Você passa a ser escravo do mundo. As 30 moedas entregas por Judas é o preço da escravidão da sua vida. É o tempo de Deus e tudo mais de Deus. As 30 moedas são o preço que Judas pegou, o preço de um escravo judeu, mas ele jamais entenderia que o escravo era ele. E o mundo, além de pagar um preço para você, para te escravizar, ele também dá uma corda para você, que é para você cometer um suicídio. Porque quando os valores do reino de Deus se invertem na sua vida, você está cometendo um suicídio espiritual. Deu as 30 moedas, capítulo 27 de Mateus. Versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam. Qual foi a resposta dele, irmãos? Você sabe o que o mundo, quando olha para você, sabe qual que é a resposta dele para você? Eu estou pouco me importando com a sua vida. Desde que você, pelas 30 moedinhas, eu escravize a sua vida aqui dentro, está ótimo. Estou pouco me importando com a sua família, com os seus filhos, se você vai para a igreja, se você vai ouvir a palavra de Deus ou não, se você vai obedecer a Deus ou não, estou pouco me importando com você. É isso que o mundo tem de resposta para o seu assalariado. Porque quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele queria ser assalariado. Estão lembrados, irmãos? E o que o pai falou para o filho? Você não é o meu assalariado, você é meu. Fala para mim, irmãos. Fala para mim. Responder para ele: isso é contigo. Problema seu. Versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirando-se, foi e forcou-se. O mundo, além de pagar um salário de escravidão para você, ele vai dar uma corda para você. Porque você vai ficando cada vez mais longe do reino de Deus, da palavra de Deus. Vai ficando cada vez mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E aí é o Judas. A corda e o dinheiro. Então o que é mais importante? O dinheiro ou o reino? O dinheiro ou Jesus, o Cristo? A minha vida, os meus filhos, a minha família, o que vai mais importar?
Mas o mundo tem essa retribuição para nós, irmãos. E se você quiser salvar a sua vida, a única coisa que vai restar para você é isso aqui. Claro e objetivo. Mas se você quiser perder a sua vida pelo paradoxo que vai de contra o que o mundo pensa, então você vai achar a vida. Vamos terminar lendo? Nós vamos ficar só no versículo 25, tá? Depois a gente vai continuar, se Deus assim permitir. Mateus capítulo 13. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual um certo homem tendo achado. O reino dos céus é um tesouro para você? Fala para mim se o reino dos céus é um tesouro na sua vida. Porque aqui a palavra de Deus diz assim, olha, que um homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria. É um tesouro, é uma alegria, vai, dispõe-se de tudo o que tem, e compra aquele campo. Esse é o discípulo do reino. É um tesouro para ele, é uma alegria. Ele se dispõe, talvez, daquilo que tudo que ele mais amava, ou tinha por objetivo, ou tinha por ali, né, para alcançar aquilo. Isso aqui é importante mesmo. O reino dos céus. Irmãos, quando eu vi aquela multidão de gente descendo, um estapeando o outro, eu parei e olhei para aquilo. Falei, meu Deus, tem compaixão dessas vidas, Senhor. Uma das pessoas que estavam brigando, foi que eu peguei 2 criancinhas e depois entreguei cedo na escola bíblica. E também agradeci a Deus. Muito obrigado, Senhor. O teu reino é um tesouro para mim. Eu sou eternamente grato, porque um dia o Senhor me achou. O Senhor me achou. Meus amados irmãos, nós vamos continuar então, se Deus assim permitir, a falar do discípulo do reino, numa próxima oportunidade. Que ele seja mesmo um tesouro, a alegria e a disposição de toda a nossa vida, por causa desse tesouro que nós encontramos, não é? Um tesouro que o mundo não vê, não contempla, porque é o paradoxo. Tá certo. César está aí? Que bom, César, te ver de novo. Que alegria. Esses dias apareceu o Igor aí, né? Evandro e a Sara. Sara já está com quase 8 meses, né, Sara? Estamos orando sempre aqui, né? É o Arthur mesmo? É o Arthur, né? É. Bom. Irmãos, é uma alegria ter todos vocês aqui. É uma alegria, é um privilégio, é uma honra, é algo que não mereço. E também vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui por causa de Deus. Mas eu agradeço a Deus por ter me dado o privilégio de conhecer cada um de vocês e estar perto de vocês de alguma maneira. Bom?